A paz do Senhor a todos, nós estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Âncora da Esperança, um programa realizado através da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Canaã dos Carajás. Eu estou aqui com o evangelista Ageu e também com o pastor Gerson, que nos estão dando a honra deste momento de podermos compartilhar com você, prezado amigo, meu senhor, minha senhora. Portanto, esteja conosco, fique conosco esses momentos. Mais uma vez, a paz do Senhor. Irmão Ageu, o senhor quer trazer as suas primeiras considerações aí ao nosso povo? Eu quero cumprimentar nessa oportunidade a todos com a paz do Senhor Jesus, a você que nos assiste através do seu smartphone, do seu tablet, da sua televisão, nos concede a oportunidade de adentrar no seu lar, de nos reservar este seu tempo precioso para nos ouvir, para abordarmos um tema tão importante, tão relevante. Cumprimentar o nosso pastor presidente, pastor José Hamilton de Amarante, juntamente com o pastor Gerson Vilhena. Vai ser, com certeza, um tempo de aprendizado, de reflexão e, sobretudo, da presença de Deus, né, para que nós possamos compartilhar esse precioso tempo aqui com você, que nos dá a honra de nós adentrarmos a sua residência e também o seu precioso tempo. Pastor Gerson, o senhor tem liberdade de cumprimentar esse nosso povo internauta? Que maravilha, pastor Milton. É um prazer muito grande estar nesse programa, que o nome já é maravilhoso, Âncora da Esperança. Talvez você esteja exatamente nesse momento precisando de uma âncora e, acima de tudo, da esperança. Estar aqui com o evangelista Ageu, com o pastor Hamilton, é um privilégio, porque nós podemos parar para estudar a palavra de Deus. Pare tudo que você está fazendo. Sente, pegue a sua Bíblia, ou então só assista e ouça, porque Deus tem um recado, tem uma mensagem ao seu coração. E aquilo que nós vamos tratar hoje à noite aqui vai direto a você e a sua família. Aguarde, vamos começar o nosso estudo. Glória a Deus. Então vamos fazer uma oração? Evangelista, por gentileza. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te damos graças por esta oportunidade, por mais uma edição deste programa Âncora da Esperança, que tem sido uma agência dos céus na terra. As pessoas que nos assistem através das redes sociais, da internet, nesta cidade, nesse estado, neste país ou até mesmo fora dele. Que o teu Espírito venha nos trazer revelação, venha nos trazer reflexões, que venha aplicar na nossa vida a tua palavra e possamos sair daqui animados, fortalecidos, que as pessoas que nos alcançam através desta programação sejam abençoadas e alcançadas em nome de Jesus. Então, vamos iniciar verdadeiramente o nosso programa com a leitura da palavra do Senhor. E o evangelista Mateus, ele nos deu esse prazer, esse grande privilégio. Deixou para nós as palavras do nosso Mestre Jesus. O Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 16 e o versículo 24. Acompanhe conosco, mesmo sentado aí no seu sofá, na sua cadeira de balanço, ou até mesmo no seu escritório. Quem sabe até no restaurante, numa lanchonete, ou no seu trabalho. Mas acompanhe conosco. É um momento especial para nós, mas para a sua vida também. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Pastor Gerson, na opinião do senhor, na forma do senhor analisar o texto, o que Jesus quis dizer
com essa expressão, essa frase, negue-se a si mesmo? Qual é o seu parecer a respeito disso? Pastor Hamilton, essa frase para mim, ela é o sustentáculo de todo o evangelho. Veja bem, se nós voltarmos ao contexto de quando Cristo falou isso, nós primeiro passamos pela confissão de Pedro, quando Pedro confessa que Jesus é o Senhor, é o Mestre, são todas aquelas coisas. Eu fico imaginando Jesus olhando para Pedro, depois daquela confissão. Jesus olha, responde a Pedro e logo em seguida, Jesus vai falar sobre a sua morte, sobre a sua crucificação, sobre o seu padecimento. Então a mente dos seus discípulos abriram. O que o mestre quer dizer com isso? O que ele quer realmente nos dizer e nos responsabilizar? Ele olha para os seus discípulos, muito bem, eu vou ser preso, vou ser açoitado, vou ser realmente crucificado, vou realmente receber uma lança e ali eu vou ter que morrer. Bem, você quer me seguir? Se você quer me seguir, está preparado para passar por todas essas tribulações, todos esses encalços que a vida espiritual nos leva, então, tome também você a sua cruz e me siga. Os discípulos pararam diante do mestre. Naquele momento de reflexão, fico imaginando a mente de cada discípulo pensando, e agora o que eu vou fazer? Se eu não realmente me entregar de corpo, de alma, de espírito e de mente, eu não posso seguir este homem, porque ele é um exemplo para mim. Ele passou tudo isso e agora vai ter que morrer ainda. Será que eu estou pronto para isso? Eu vejo, pastor Milton, que nós começamos a abrir isso aqui numa pergunta muito profunda de Cristo. Será que eu estou pronto para seguir o meu Senhor nas experiências que ele passou? Será que eu não tenho que deixar muita coisa para trás da minha vida? Muitos pretextos, muitos anseios, muitas vontades, muitas soberbas, que eu tenho que abandoná-las para dizer, mestre, eu quero te seguir. Então é preciso se negar. Eu não quero mais não é mais o Gerson. Eu quero realmente viver a vida de Jesus na minha vida. É isso que Jesus queria passar para os seus discípulos. Você quer viver a vida do reino? Então viva a minha vida. Esqueça da sua vida. Importante, né? Muito importante essa forma de entender e até mesmo de discutir essa situação. Porque Jesus, não obstante ser homem, ser humano, mas ele era perfeito. Ele não tinha pecado. Nunca pecou. E ele não pecou porque ele era extremamente obediente, fiel ao Pai. Né? Fiel ao Pai. E agora, nós estamos diante de um fato, de uma situação. O homem, o ser humano, ele é pecador. Mas ele precisa de uma solução para a situação em que ele se encontra. E graças a Deus que nós tivemos esse privilégio, fomos privilegiados porque o Senhor nos alcançou pela sua misericórdia. Baseado nisto, evangelista Ageu, o que o senhor poderia passar para nós, para os nossos amigos, aquelas pessoas que estão do outro lado, que estão nos assistindo nesse momento, quem sabe assim, na expectativa de uma orientação, de uma explicação, o senhor poderia assim, tratar assim, com o pastor Gerson a respeito dessa renúncia
E eu vou mais profundo um pouquinho. O senhor acha que quem renuncia mais ao pecado aproxima-se mais de Deus? Expresse aí e passe isso para o pastor Gerson um pouquinho. Maravilha, um tema muito importante, né? Sobre essa nova postura. Eu gostaria de iniciar trazendo essa reflexão que essas frases de Jesus, né, registrado tanto pelo evangelista Mateus, Marcos e Lucas, não é apenas um conselho, não é apenas uma condição ou um convite, né? Se trata de uma exigência de Jesus, de uma nova forma de pensar, né? De uma nova forma de seguir a Cristo. Eu quero parafrasear, né, ainda nesse mesmo tema, usando as lentes de Lucas, capítulo 14, versículo 25, diz o seguinte: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece ao seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Observe, não há meio termo. Ou nós somos discípulos de Jesus, ou não somos. Nós observamos que grande multidão seguia Jesus e ele levava os seus discípulos. E ele faz uma pergunta intrigante, porque Jesus ele nos confronta. Jesus faz perguntas difíceis para a gente. E observa o versículo 26, que muitas pessoas entendem mal porque entendem no seu sentido literal, corrigindo. Ele diz assim: olha, se você quer me seguir, e se você não aborrecer o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, você não está apto para ser meu discípulo. Aqui Jesus usa uma figura de linguagem para confrontar, para tratar de uma reflexão, porque a nossa família próxima, de sangue, como falamos, são as pessoas que a gente ama, que a gente considera que a gente tem amor. E a gente pode, talvez, pensar de uma forma literal, mas Jesus está sendo um revolucionário, está querendo causar divisão entre eu e a minha esposa, eu e meus pais, eu e meus filhos. Que Jesus é esse que prega o amor? Mas ele estava falando de um sentido figurado, alegórico, dizendo o seguinte: as pessoas que você mais ama, as pessoas que você tem mais consideração, as pessoas que você tem mais carinho, é a sua família. Jesus quer o bem-estar da nossa família, a nossa comunhão, mas ele está dizendo o seguinte: eu sou mais importante. Ele disse o seguinte: negue-se, tome a sua cruz e me siga. Eu sei que você deve amar os seus parentes, os seus familiares, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais. É importante. Jesus não está entrando em contradição, mas ele está confrontando para causar uma reflexão extrema, e ele complementa no versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após a mim, não pode ser meu discípulo. Então, está falando de um estilo de vida. Abrir mão do próprio eu, do próprio ego, das suas convicções, das suas formações, da sua condição financeira, da sua posição. É reconhecer que nós somos falhos, pecadores, não somos autossuficientes, mas precisamos olhar para Jesus. Precisamos reconhecer que Ele é o nosso Senhor e Salvador e o nosso exemplo a ser seguido. Mas, pastor Gerson, é aí então que entra essa palavrinha tão especial, renúncia. É uma palavra que ela tem um significado muito forte. Muito forte. E se o pecado nos afasta de Deus, a renúncia nos aproxima. Essa renúncia, essa negação, esse reconhecimento de que nós temos que admitir, precisamos admitir que nós não somos nada sem o Senhor, que nós somos extremamente, totalmente, integralmente dependentes dele para tudo, para todas as coisas. Significa dizer, então, que o pecado que nos afasta, ele é oriundo da vontade da nossa carne. Não é isso? Não é assim? Nossa desobediência. Exatamente. Então, nesse sentido,
é melhor que nos procuremos nos afastar do pecado. Não é isso? O caminho é a renúncia. Renunciar a nós mesmos, o nosso ego, né? A nossa forma vaidosa de viver, nosso modo de pensar, né? Que eu posso, eu sou, eu tenho, né? Mas se essa carne puder ser vencida pela renúncia, porque é uma forma da gente pensar, né? A gente consegue assim, uma comunhão mais profunda, mais próxima, mais assim. Mais íntima. Isso, a expressão certa. Mais íntima com o Senhor? O que o senhor diz? Pastor Hamilton, eu acho que esse nosso programa deveria ser de 3 dias ou 4 dias. Porque, veja bem, Jesus está dizendo que eu preciso negar a mim mesmo. Mas vamos analisar aqui o texto bíblico. Por que ele quer que eu negue a mim mesmo para segui-lo? Por uma razão, primeiro, simples. Jeremias diz assim, que o homem é vaidoso, é orgulhoso, é falso e é exatamente ganancioso por natureza. Natureza humana. Como é que eu posso renunciar a mim mesmo se eu não souber o que eu sou? Então, a palavra me mostra quem nós somos, né? Então, você é isso aqui. Você é um homem ganancioso, você é um homem que só pensa nas suas vaidades, você é um homem que só pensa em si mesmo, você só pensa nas coisas materiais. Então, veja bem, Gerson, você é esse homem aqui. Agora, eu tenho um propósito de vida para você, bem melhor. Se você reconhecer isso, aí entra Ezequiel e diz assim, se você reconhecer, o Senhor te dará um novo coração. Olha que coisa impressionante. Mudança de emoção. Eu vou te dar um novo espírito. E ele fecha agora dizendo assim, e uma nova mente. Quando ele pega essa trilogia, eu vou entender que eu vou ter uma nova mente, o meu coração, que ele diz que era de pedra, que só pensava em mim mesmo, não queria saber de pastor, não queria saber do evangelismo, não queria, era eu, em primeiro lugar. Não, mas espera aí, Gerson, para um pouquinho. Eu quero fazer uma proposta para você. Eu quero te dar um coração de amor, de compaixão, de sentimento. Eu quero mudar tudo isso que você sente de raiva, de ódio. Eu quero mudar esse coração. Tá bom, Senhor. Não, mas espera aí, Jéssica. Eu quero mudar também a sua mente. Porque a mente é a fábrica dos nossos pensamentos. É a alma. É a alma. É a psique. É a psique. E a psique, igual esponja, ela suga tudo que não presta. Tudo interno. Tudo interno. Né? E veja onde o Senhor estava apontando. Não adianta você dizer que você vai me seguir, que você é evangélico. Não adianta. Eu quero ver por dentro. Aí vem exatamente a questão da crucificação. Como é que eu posso negar-me a mim mesmo se eu não morrer por dentro? Aqui está o segredo da teologia. Ninguém pode colocar um homem em cima do outro homem, que é o caso de Nicodemos. Não, Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Você tem que ter um novo coração, você tem que ter uma nova mente, você tem que ter realmente um espírito novo. Eu quero te dar isso. Aqui que está o segredo da renúncia. Porque eu posso dizer, pastor, não, eu vou renunciar. Não, vou mudar isso. Não, daqui para frente, pastor, conte comigo, que eu não vou fazer. Não adianta. Não adianta verborizar. Mas se não fizer como ele diz aqui, quem quiser salvar a si mesmo, né, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Assim, ele diz no versículo anterior, aqui, o 24, a parte B, a si mesmo se negue
e tome a sua cruz. Tome a O sua difícil é tomar a cruz. Agora nós chegamos num ponto que da questão. Porque a gente sempre fala assim, não, Jesus morreu por mim. Nós pregadores sempre falamos, Jesus morreu por mim. Eu tenho, pastor Milton, uma visão, eu sou muito rígido quanto a isso. Jesus não só morreu por mim, eu morri com Cristo. Aqui está o segredo. Eu morri com Cristo na cruz. Paulo fala assim. Paulo Sim. fala isso. Paulo fala isso. Tanto é que em Gálatas ele diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E se morremos com Cristo, Pronto, acabou tudo. a história do Nicodemos. Aí Com Cristo, renuncio porque eu morri com ele. Pastor, Se eu morrer, eu sou uma nova criatura ressuscita com ele. com ele. Pastor Gerson, pastor Milton, falou algo interessante, porque quando a gente se trata de negar a si mesmo, tem a cruz no meio. Isso. A cruz vai estar sempre lá. No meio. A gente, Sempre. às vezes, ouviu no passado que Jesus foi crucificado com os 2 ladrões apenas como fosse algo inaugural. E não era, né? Era costume na época. Tradição, né? era- já era- Tradição. O povo judeu estava sob a administração dos romanos, e os romanos exigia, né, na sua justiça, na sua forma de manifestar para a sociedade a correção, o exemplo, uma morte terrível, uma morte cruel, dolorosa, lenta, que era a crucificação. Então Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões. Só uma parte aí. Mas o que é a volição? A volição da alma, né? O querer, né? Querer, desejar. O povo desejava aquilo. O povo desejava aquilo. E vivia. Porque era para ele que era considerado maldito, tinha que ser crucificado, mas eles iam lá para poder assistir. Apreciar, Era um sim. espetáculo. É um espetáculo. Mas a grande vantagem que nós temos é porque na cruz do meio falou alto. A cruz do meio chamou, tome a sua cruz, porque eu já estou mostrando aqui para vocês o que eu tive que fazer por vocês, né? E o senhor, voltando aí à sua palavra, o senhor só complete para mim também assim, o pecado gerou a morte, não é assim? Lá no passado, nos dias de Adão, foi que aconteceu isso, né? Toda aquela semelhança de Deus perdeu o homem foi expulso da presença de Deus, perdeu a comunhão, né? E só que os anos se passaram, mesmo depois que Jesus entregou a sua vida pela humanidade, deu a sua vida lá na cruz do Calvário, hoje a gente olha assim e diz assim, mas o pecado de ontem é o mesmo de hoje? Quem vai negar-se a si próprio precisa deixar o pecado, abandonar o pecado, né? Através dessa renúncia, mas negar-se a si próprio, aí está a pergunta, negar-se a si mesmo, ajuda no combate ao pecado da atualidade? Porque será que o pecado de hoje é o mesmo de ontem? Ou ele toma uma nova roupagem? Faça, por favor, uma fala sobre isso. O pastor Milton fez uma provocação interessante, né, dentro da teologia e desse assunto que a gente está discutindo, né, com relação ao pecado. Concluindo o entendimento sobre a cruz, Jesus ele foi crucificado, e quando ele fala, né, negue-se a si mesmo e siga-me, tome a sua cruz, o que a execução da cruz estava remetendo para a sociedade? Que aquela pessoa foi julgada, foi condenada, merecia aquele castigo, era uma peregrinação pública, era uma confissão pública que a pessoa estava sendo executada por ser culpada, né? Então Jesus, o Evangelho de Jesus segundo João vai dizer que Jesus tomou a cruz, a sua própria cruz, Sirineu deu ajuda e Jesus foi conduzindo a cruz do local que ele foi sentenciado à morte até a execução, lá no Calvário ou Gólgota, né? Então ele foi executado e ele foi levado para aquele local para poder publicamente as pessoas olharem e falarem assim, olha, está sendo ali crucificado as pessoas culpadas, para servir de exemplo, para servir, né, de não motivar o crime, etc, né? Então Jesus, quando ele faz esse ato, ele está dizendo através de si que ele está sendo
levado para a sociedade como um culpado, né? Então, quando ele nos leva a esse convite, o que ele está nos convidando? É um estilo de vida, né? É um estilo de vida que eu estou vos convocando. O pastor Gerson, ele citou aqui, né, a escrita de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo de número 19, ele diz o seguinte: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Paulo não está falando no sentido literal, mas alegórico ou figurativo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo não foi crucificado na cruz. Ele está dizendo o seguinte: a cruz me identifica com Cristo. Eu estou morto, o meu estilo de vida, porque um tem que morrer e outro tem que viver. Quem está morrendo ali? O eu, o ego, o pecado, a natureza pecaminosa, os nossos erros, nosso ego, nosso egoísmo. E quem está vivendo? Cristo. É um estilo de vida. Eu não vivo mais, o apóstolo Paulo está dizendo, mas Cristo vive em mim. É bem verdade. O pastor Hamilton trouxe para nós. O pecado, ele, digamos assim, desconcertou a máquina perfeita que Cristo criou, que Deus criou. E o pecado original entra no jardim do Éden e desconcerta, né? E veja só, o pecado, ele nos leva a uma condição de sempre errar o alvo, né? Sempre errar o alvo. Deus fez o jardim perfeito, colocou os animais, a alimentação, tudo perfeito. Adão e Eva cultivavam, não trabalhavam tão forçados, porque a vida era mais tranquila antes do pecado. Aí Deus fala o seguinte: tem um fruto que vocês não podem comer. Usufrui de tudo, mas menos desse fruto, porque é o do conhecimento do bem e do mal. E sabe, às vezes a gente foca, pastor Hamilton, pastor Gerson, nos deleites passageiros. Verdade. Seguir a Cristo é um fardo pesado, ser crente, estar na igreja. Observe, Adão e Eva tinham tudo para usufruir, mas o que a sua decisão levou? A fazer o errado. Porque eles foram se alimentar do desejo errado. Desejo errado também. Foram se alimentar do desejo errado. Exatamente. Não é isso? Não negaram, pastor, a si mesmo, Não negaram a si mesmo. ao invés de abraçar Deus e o projeto Até de porque Deus. veio a usurpação, né? Exatamente. Veio o ego. Queriam ser igual. Não, porque a oferta para eles, assim, parecia ser excelente. Aos olhos dele era assim. Aos olhos deles era excelente, porque o texto bíblico lá de Gênesis diz que a árvore era boa, era agradável aos olhos, boa para se comer, Chamava atenção, né, pastor? chamava atenção. Gerava curiosidade. Que é uma característica do pecado. Agora, isso, o que é O isso? pecado, ele Isso sacia é a mente do exatamente homem. porque, irmãos, o ser humano, ele é tripartidário, Perfeito. não é isso? Exatamente. Espírito, alma e corpo. Que é o que Quer dizer, Ezequiel falou. Né? O corpo, ele se relaciona com o mundo Exterior, né? exterior. Então, através dos olhos, dos órgãos dos sentidos, né? Dos olhos, do ouvido, né? Do nariz, Paladar, do olfato. paladar, o tato, né? Perfeito. Então, lógico, o corpo vislumbrou isso, mas o desejo veio da alma. Do invisível, do imaterial. Ela coordena tudo. Porque a alma porque ela trabalha internamente. Ela não tem. O relacionamento dela é interno. A relação dela é interna. O do corpo é com o mundo exterior. Agora, o espírito não, o espírito já é na vertical, é com Deus, a comunhão com ele. Mas aí acontece o seguinte: nesse caso, irmãos, ele se alimentando de um desejo errado, lógico que vai se separando de Deus, vai se distanciando. E o ser humano tende a isso. Cada vez que ele se alimenta do desejo errado, das coisas da carne, né? Ele vai se afastando de Deus. Mas com essa palavrinha que nós lemos aqui, de Mateus 16, aí, 24, né? Essa palavrinha chamada renúncia, eu estou batendo muito nessa palavra renúncia, que é para o nosso amigo telespectador entender bem a minha senhora, meu senhor, entender bem. Essa renúncia, assim, ela tende a enfraquecer
a carne, não entende? O senhor acha, doutor Gerson, que a renúncia enfraquece a carne e fortalece o espírito? Completamente, pastor Hamilton. Eu vejo dois aspectos aqui nessa colocação do nosso Senhor quando diz precisa renunciar a si mesmo. Se nós apanharmos, meu caro amigo que está nos assistindo, todas estas coisas, porque nós nascemos em pecado, a nossa natureza é pecaminosa. Disse há pouco que o homem é um ser realmente abominável, é um homem que realmente faz as coisas péssimas. Mas você pode se aproximar de Deus agora. E exatamente como disse o pastor Hamilton, fazer com que o pecado se distancie de você, ou você se distancie do pecado. Primeiro aspecto, 1 de João, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda impureza. Então, do momento que eu reconheço o meu erro, que eu reconheço exatamente que eu sou um pecador, eu tenho que confessar. E há uma palavra, então, em Romanos, pastor Hamilton e evangelista Ageu, em Romanos 6,6, que eu digo que sempre é a nossa arma. Romanos 6,6. É a nossa arma é 66. Verdade, é verdade. Diz ela aqui, É um calibre, né? é o calibre 66, Romanos 6,6. Sabendo isto, ou seja, eu sei, Paulo quando fala sabendo isso, me chama a atenção para o que eu sou, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruídos e não sirvamos o pecado como escravos. Glória a Deus. Pronto. Perfeito. Do momento que eu confessei que eu realmente creio que fui crucificado com Cristo, há uma coisa extraordinária na nossa vida. Extraordinária, que o nosso evangelista Geu falou ainda agora, que está em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em que Cristo, está em Cristo é uma nova criatura. Então, meu querido amigo, hoje a sua vida pode ser transformada. Basta você crer no Senhor, crer na sua crucificação, confessar os seus pecados e crer que os seus pecados foram crucificados com Cristo para que você não se torne mais escravo. Então, pode começar a dar glória a Deus, levantar a mão e dizer, eu estou em Cristo, sou uma nova criatura, as coisas velhas, Agil, já passaram. E eis que tudo se fez novo. Olha que coisa maravilhosa, pastor Hamilton. O nosso tempo parece que já está indo, né? Já está quase que se esgotando, mas eu acho que a gente pode tratar pelo menos mais alguma coisinha aqui para esclarecer melhor para as pessoas. Eu acho o seguinte, o mundo, evangelista Ageu, ele percebe quando alguém fez a renúncia, quando alguém vive renunciando dia após dia, cada dia, por Cristo? Será que o mundo percebe isso? Perfeito. É uma pergunta interessante, porque quando nós negamos a nós mesmos, nós estamos dizendo que a gente está abrindo mão de tudo aquilo que a gente sabe para assumir um líder, uma referência que é Jesus. Então ele fala assim, você precisa se negar e abrir mão de tudo e me seguir. Né? Então, o discípulo de Jesus, ele precisa refletir Jesus na sua vida. A pergunta que a gente pode nos fazer nesta noite, você pode fazer essa pergunta, será que as minhas atitudes, as minhas conversações, os meus comportamentos refletem Jesus na minha vida? As pessoas conhecerão que eu sou discípulo de Jesus através das minhas atitudes. Comportamento, pastor. É um novo estilo de vida. Jesus está nos convidando para uma nova mentalidade. Foi aquilo que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12. Ele diz assim, olha, vocês precisam renovar a mente, o vosso entendimento, para que você faça o quê? Pela renovação. Transformai-vos. Para qual objetivo? Para que vocês experimenteis o quê? A qual é boa, seja boa,
agradável e perfeita vontade vontade de Deus. Ou seja, passa Perfeito. pela Porque a vontade de Deus é mentalidade. perfeita. Perfeito. Porque a vontade de Deus é perfeita. E nós precisamos experimentar essa agradável, essa boa, né? Vontade dele, né? Então, pastor Jair, se o senhor pudesse fazer uma leitura aí em Mateus 5, de 13 a 16, para mostrarmos esse aspecto, se o mundo percebe essa diferença entre aquele que renuncia a Cristo ou não. O senhor pode fazer a leitura e ambos comentem, por favor. Mateus 5, De 13 a 16. de 13 a 16. Olha que coisa linda. Preste atenção, meu caro amigo e amiga que estão nos assistindo. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançá-lo fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Amém. A luz mostra, não mostra? A diferença não mostra? É a luz que mostra. O próprio Jesus trata conosco de sermos a luz. Ele que nos deu essa prerrogativa de sermos luz. Né? E nós só podemos, é aquilo que o senhor falou, só somos luz se nós tivermos essa mudança de comportamento, de vida. Porque isso vai mexer com a nossa personalidade, né? Toda. Toda a nossa estrutura. Nosso comportamento. Isso é. Nossa mentalidade. A renúncia por Cristo, ela é extraordinária. Só quem experimenta isso é que pode testemunhar. Ou melhor, ser testemunhada. Porque na verdade, não é que a gente deu testemunho, é que as pessoas testemunham por aqueles que renunciam a si mesmo por Cristo. Não é assim? As pessoas vão dizer, olha lá, eu conheci aquele cidadão, era assim, 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 mas olha agora hoje como ele está. Não é verdade? As pessoas testemunham. São os outros, porque eles falam da luz. Eles falam da luz. Por quê? A luz do mundo é Jesus. Não é isso? Mas ele nos deu essa condição, esse privilégio. Mas só por que ele nos deu isso? Porque nós estamos nele. Aquele que morremos com Cristo, ressuscitamos com ele. Se ressuscitamos com ele, agora somos nova criatura. Até a nossa mente agora é outra. Até a nossa mente assim, até a mente do crente é outra, é a mente de Cristo. Perfeito. E Paulo bate muito nisso, né? Fala. Nós temos a mente De Cristo. Glória a Deus. Maravilha. Maravilha. Eu fico feliz. Eu vi aqui. Então, vale abrir mão das coisas que são temporárias desse mundo, não vale? As coisas que são passageiras, né? Vale a pena para a gente abre mão dessas coisas, renuncia a tudo, as ofertas do mundo, as ofertas que o mundo faz para nós que nos afastam de Deus, né? Da comunhão com Deus. E a gente pegar a melhor oferta. A melhor oferta. É aquilo que Paulo escreve aos Gálatas, né, meu pastor? Quando ele fala que as obras da carne, os deleites, né, que a gente conhece, né? Prostituição, bebedice, vícios, glutonarias. Isso é o que a carne é inclinada a fazer. Mas quando entra o Espírito Santo e quando a gente morre para a carne e ressuscita com Cristo, tem um estilo de Cristo impresso em nós, o que sobressai? O fruto do Espírito. Paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. É Cristo que exala
na vida de quem realmente segue ele e é seu discípulo. O senhor falando aí de domínio próprio, me faz lembrar do privilégio que Deus deu a Adão na sua criação. Ele tinha, não só, ele tinha o domínio de todas as coisas, sobre os animais todinho da terra. Ele tinha o domínio. Ele tinha o domínio de tudo. Quer dizer, que mais ou maior privilégio do que isso, esse que ele recebeu? Agora, que troca, não? Que troca, né, pastor? Não valeu a pena. Que escolha. Jogou tudo fora. Que escolha. Por isso que Jesus, ele, na verdade, quando ele fala com os discípulos aí, praticamente eu quero entender assim, como uma proposta de Jesus para os discípulos. Olha, é o seguinte, se quiser me seguir, vocês neguem-se mesmo a si mesmo. Renuncie ao mundo, renuncie às ofertas do mundo, abandone e acate a oferta que eu tenho para vocês. Maravilha. Que proposta. Existe melhor oferta do que a da cruz? Só o fato de ter uma vida nova em Cristo. Por essa razão que Deus não abriu, o Pai não abriu mão. Quando Jesus está lá no Getsemane, e ele, já sabendo da hora, né, a dificuldade, do que... Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. O Pai, não, meu filho, não vai dar para passar esse cálice, não. Eu não posso passar esse cálice, porque se eu passar esse cálice de você, e o que será do Gerson? O que será do Ageu? O que será do Hamilton? Que ainda vão nascer. Hein? Aí entra a renúncia. Porque logo em seguida Cristo diz assim, mas não faça a minha vontade. A renúncia. Olha a renúncia. Então, quem é discípulo de Jesus, que está crucificado na cruz, publicamente para o mundo, ele está dizendo, não quero essas coisas passageiras. Jesus renunciou a tudo por Quero nós. Jesus. O que nós não temos que fazer? Nós também temos necessidade de renunciarmos a tudo para abraçarmos essa tão grande salvação em Cristo Jesus. O próprio Jesus fala, meu pastor, lá em Mateus, capítulo 11, uma coisa linda quando se fala de ser discípulo, de ser seguidor de Jesus. Ele diz assim, ó, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus se apresenta como uma válvula de escape, como algo que a gente pode dissipar as nossas dificuldades, o nosso peso. Aí ele vai além. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Aí ele fecha, porque o meu jugo é suave e o meu fardo É leve. Servir a Jesus não é fardo. Abraçar Jesus não é fardo. Ser discípulo de Jesus não é fardo. Congregar não é fardo. Contribuir não é fardo. Estar na igreja interagindo com os irmãos não é fardo. É privilégio. É privilégio. Nós estamos realmente já avançado o horário, mas só para nós fecharmos aqui, vamos fechar aqui. Na conversa anterior, a fala de ambos acabou por dizer assim que os maus testemunhos acabam afastando, né, a nossa vida, da presença do Senhor, né? Aliás, não só de Deus, mas afasta até de pessoas boas que estão conosco, que convivem conosco muitas vezes. Acontece isso, né? Até de família, de parentes, tudo, né? Mas a pergunta que eu vou fazer para a gente encerrar, vocês vão encerrar aí agora, até fazendo as considerações finais. Falta de renúncia pode impedir a salvação da pessoa e até de outros que o veem? Qual o parecer de vocês? De ambos. Pastor Hamilton
Gosta de fazer uma provocação É. pertinente, né? É você que nos assiste. Falta de renúncia Eu vou... pode impedir a salvação da própria pessoa ou de outras. Lucas capítulo 14, para finalizar, naquele contexto que eu trouxe, né, da gente renunciar tudo, até mesmo a família, naquele aspecto que eu expliquei, e aí Jesus faz uma comparação de uma construção civil, de alguém que vai fazer uma torre, precisa calcular a despesa, porque se ele não calcular a despesa, ele vai fracassar no projeto. Aí Jesus vai mais além. Se um rei vai guerrear, só tem 10 mil soldados, contra o inimigo que tem 20 mil, ele vai perder. Vai precisar ir para uma embaixada e pedir paz. Aí Jesus complementa e fecha, respondendo a pergunta do nosso pastor, versículo de número 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus, obviamente, não estava falando de engenharia, de construção civil, de marketing, nada disso. Jesus está falando o seguinte: quer ser meu discípulo? Quer meu amor? Quer meu perdão? Coloque na ponta da caneta. Calcule. Faça as contas. Faça as contas. Às vezes a pessoa está com a mentalidade, pastor Amildo, pastor Gerson, de quanto que eu vou ganhar? O que eu vou ter em troca? O que esse evangelho vai me dar? Jesus falou o seguinte: ei, quer me seguir? Quer falar do meu nome? Quer ter salvação eterna? Faça as contas. Então ele diz assim: olha, se você não renunciar, você não pode ser meu discípulo. Não existe meio discípulo. Ou é discípulo de Jesus, ou não é discípulo. Não tem teoria do copo meio cheio. Ou está cheio ou está vazio. Ou é discípulo ou não é discípulo. Jesus, não é o meu irmão Ageu que estava falando. Foi Jesus, está na Bíblia. Se você não renunciar, você não pode ser meu discípulo. Mas o que aconteceu com Adão e Eva, que eles não quiseram renunciar. Quando veio a oferta do adversário para eles, olha, vocês vão conhecer tudo, vão saber tudo, vocês vão estar aí no mesmo patamar, ou até... Peraí, então aí, não, então eu quero. A proposta é boa. Olha, tá vendo? Olha o que é a razão. A alma tem esse negócio. Ela fica, né? Eu quero... Você fica titubeando em dois Titubeando pensamentos. aí, né? Então, vamos fechar assim. Na verdade, doutor Gerson, o que o senhor diz? Qual é o mais difícil? Negar orgulho, prazer, a vaidade, a razão própria, o próprio dinheiro, condição financeira. Qual é o mais difícil negar entre essas coisas? Pastor Milton, Orgulho, vaidade, prazer, dinheiro, posição social, razão própria. Qual que é o mais difícil? eu respondo muito simplesmente. Se eu não morrer com Cristo na cruz, eu não renuncio nada. Maravilha. Porque o ser humano, na sua criação, ele está cheio do ego, do poder, da mentira, da posse. É dele. Para que isso saia de mim, Cristo tem que entrar para que todas essas coisas saiam. Vamos deixar essa frase do senhor bem patente para os nossos amigos, nosso internauta. Se eu não morrer com Cristo, não poderei renunciar nada das coisas então, humanas. Repita essa frase, dê ênfase nessa frase para que o evangelista faça o fechamento conosco, na sua consideração final, e a gente possa orar, também fazendo até mesmo, quem sabe, um convite àquelas pessoas que estão nos ouvindo para tomar essa decisão de renúncia. Faça a ênfase. Meu amigo, minha amiga, de toda a nossa conversa, esse é o momento mais importante na sua vida. Sua vida pode mudar nessa noite. Basta ter a sua escolha. Por quê? Para você renunciar orgulho, vaidade, soberba, riqueza, bens materiais, só existe um caminho que você deve escolher, que é morrer com Cristo na cruz. Cristo, então, adentrando na sua vida, todas estas coisas sairão e você será uma nova criatura. Hoje à noite, hoje durante o dia, hoje à tarde, você pode tomar essa decisão. E em nome de Jesus,
que nós estamos dizendo a você. Hoje chegou o seu dia. Mude todas essas coisas. Mude a sintonia. Mude o comportamento. Mude a mente, dizendo ao Senhor, eu quero te seguir. Eu quero renunciar a mim mesmo e começar a viver a tua vida. Amém. Eu quero fechar esse tema tão rico, tão oportuno, que, lógico, o tempo ele é nosso adversário, a gente não dá para exaurir, né, com tanta precisão a preciosidade, a importância desse tema. Eu quero me dirigir nas pessoas que dedicaram o seu tempo, permitiram que a gente adentrasse ao seu lar. Nessa perspectiva, negar a si mesmo é anular a nossa própria vontade. Nos sujeitarmos à nossa própria vontade e obedecer à vontade de Deus. Tomar a cruz é morrer para nós mesmos todos os dias, é anular nosso desejo pelo proibido, é trilhar o caminho próprio em obediência a Deus e dizer não à inclinação da carne. Não há dois tipos de discípulos, não há. Só o discípulo verdadeiro realmente é aquele que nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue a Jesus. Amém. Enfim, meu prezado amigo, meu senhor, minha senhora, meu jovem, meu adolescente, jovens e adolescentes, senhor e senhora, Pedro renunciou às redes, renunciou ao seu barco de pesca. Mateus fez renúncia da sua alfândega, renunciou o seu lucro. Paulo renunciou, deixou o seu prestígio diante da sociedade judaica e também romana. Jesus renunciou à sua glória, se encarnando, para que fosse possível, se tornasse possível, a remissão, a redenção da humanidade. E você? E você? Vai renunciar a quê? Eu deixo no ar, eu deixo para que você leve para o seu travesseiro, leve lá para o seu escritório, leve lá para o seio da sua família essa pergunta. Responda para você mesmo, responda para os seus amigos, responda para a sua família. E você? Pretende renunciar a quê? Ou vai abrir mão do maior privilégio que Deus tem dado a toda a sua vida? Renunciar ao mundo para ganhar os céus. Pai Celeste, queremos te agradecer por mais um momento que passamos na tua presença, levando a tua palavra por esse Brasil afora e, por que não dizer, além da fronteira brasileira. Te louvamos e te agradecemos por tudo. Obrigado, Senhor. Visita os lares que estão enfermos fisicamente, enfermos também da alma, do espírito. Assim, faz isso, Senhor, porque tu és maravilhoso e a tua bondade é grande. Faz assim, Jesus. Te louvamos e te adoramos. Até a próxima. Fique na paz do Senhor Jesus.